Hoje, mergulharemos na história completa do Espírito Santo. Desvendaremos as intervenções divinas que moldaram a trajetória da humanidade, desde o Antigo Testamento até os nossos dias. Compreenderemos o significado de cada atuação e o papel que desempenhou em seu contexto histórico. Ao final deste estudo, garantimos que sua compreensão da importância do Espírito Santo em nossa jornada espiritual será mais profunda e realista. Sem mais demora, prossigamos. A presença do Espírito Santo é recorrente nas Escrituras Sagradas, mencionada de diversas maneiras ao longo da Bíblia. Desde as primeiras páginas do Antigo Testamento até as narrativas do Novo Testamento, o Espírito Santo é descrito por meio de variadas expressões, cada uma destacando diferentes aspectos de sua natureza e ação. Já no livro de Gênesis, encontramos a presença ativa e dinâmica do Espírito Santo, quando Deus pairava sobre as águas, prenunciando a criação. É notável que, mesmo antes da revelação explícita do Espírito Santo como entidade divina, sua atuação já se manifestava na gênese do universo. Em Gênesis, capítulo 1, versículo 2, a Bíblia relata que a terra estava sem forma e vazia, envolvida em trevas, enquanto o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Na aurora dos tempos, Deus modelou Adão com suas próprias mãos, extraindo-o do solo e insuflando-lhe o sopro da vida. A imagem de Deus foi meticulosamente impressa em Adão, não apenas em sua forma física, mas também em sua alma e espírito. O Criador concedeu a Adão a capacidade de raciocinar, sentir emoções e, o mais significativo, estabeleceu uma profunda ligação espiritual, infundindo nele a presença do Espírito Santo. Assim, Adão tornou-se um ser tripartido, reflexo da Trindade divina. Contudo, a história da criação rapidamente se viu obscurecida pela sombra da desobediência. O jardim do Éden, abençoado pela presença direta de Deus, tornou-se palco da fatídica escolha de Adão. Ao desobedecer à única restrição divina, a serpente astuta induziu Adão e Eva a consumirem o fruto proibido. Com esse ato de desobediência, a harmonia inicial foi rompida, e a conexão íntima com o Espírito Santo foi perdida. O homem, outrora revestido da glória divina, passou a experimentar a dor da separação espiritual. A perda do Espírito Santo acarretou uma série de consequências. Adão e Eva, antes revestidos de pureza espiritual, agora sentiam a nudez de sua condição caída. A consciência da culpa, antes desconhecida, pesou sobre eles, levando-os a se esconder de Deus. A comunhão direta com o Criador foi interrompida, e a presença do Espírito Santo, que antes permeava todos os aspectos de suas vidas, pareceu se afastar. A criação perfeita estava agora manchada pela desobediência, e a chama espiritual que ardia no coração de Adão estava extinta. A punição imposta por Deus refletia a gravidade do ato. O solo do qual Adão foi formado foi amaldiçoado, e o trabalho árduo se tornou uma realidade inevitável. Adão, que antes desfrutava de um relacionamento íntimo e harmonioso com Deus, agora se depararia com a oposição da natureza caída. A dor e o sofrimento se tornaram companheiros do homem, e o acesso livre ao fruto da árvore da vida foi negado, simbolizando a separação espiritual causada pela desobediência. Portanto, a história de Adão, desde a criação até a queda e a perda do Espírito Santo, é um relato trágico da escolha humana de se afastar da orientação divina. Entretanto, a história não termina aqui. Dentro dessa narrativa sombria, vislumbramos a promessa de redenção, uma luz de esperança que se revelará plenamente através da obra regeneradora do Espírito Santo na história humana. Se você desejar receber mais conteúdos bíblicos como este, inscreva-se no canal e ative as notificações. É fundamental para que o YouTube continue a recomendar nossos vídeos. E vamos ao vídeo. Na Bíblia, a expressão Espírito do Senhor surge com frequência ao longo do Antigo Testamento, representando a manifestação de Deus agindo entre os seres humanos. Desde o momento em que o Espírito de Deus pairava sobre as águas até a era dos profetas, essa designação revela a ação invisível e onipresente de Deus na vida da humanidade. Os profetas antigos foram movidos por essa força divina, destacando a estreita ligação entre o Espírito Santo e a inspiração profética, que moldou o curso da história sagrada. Um exemplo marcante encontra-se no livro de Isaías, onde o profeta expressa seu chamado divino ao declarar: "O Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para anunciar boas novas aos mansos, para restaurar os quebrantados de coração,
para proclamar liberdade aos cativos e abertura de prisão aos presos. Isaías 61.1. Conhecido como profeta messiânico, Isaías transmite uma mensagem de consolo e promessa divina em tempos de aflição. O povo de Israel enfrentava momentos difíceis, incluindo o exílio e a opressão estrangeira. No entanto, Isaías vislumbra um futuro de restauração e libertação, sendo instrumento dessa mensagem de esperança. Ao proclamar que o Espírito do Senhor repousa sobre ele, Isaías anuncia que sua vocação profética é divinamente ordenada. A unção pelo Espírito é um sinal de autoridade e capacitação sobrenatural para cumprir a missão específica que Deus lhe designou. A mensagem que Isaías compartilha é de boas novas para os humildes, de restauração para os corações contritos, de liberdade para os cativos e de libertação para os aprisionados. Outro exemplo notável é o profeta Jeremias, que em suas palavras reflete a dinâmica relação entre o Espírito Santo e a revelação profética. O Senhor disse a Jeremias: "Antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci, e antes que saísses da madre, te consagrei, e te constituí profeta às nações." Jeremias 1.5. O contexto desse chamado ocorre no início do livro de Jeremias, quando o profeta ainda era jovem. Deus chama Jeremias para uma missão específica, ser profeta às nações. Jeremias inicialmente expressa um sentimento de inadequação e juventude, questionando sua capacidade de cumprir tal chamado. Deus, em resposta, revela a Jeremias a soberania divina em sua vida. Ele destaca que conheceu Jeremias antes mesmo de sua formação no ventre materno, indicando um plano divino pré-estabelecido. Deus não apenas o conheceu, mas também o consagrou e designou como profeta das nações antes mesmo de seu nascimento físico. Essa ordenação divina destaca a intervenção do Espírito Santo desde o início da existência do profeta, demonstrando que a inspiração não era apenas um evento isolado, mas um chamado divino que permeava toda a vida do escolhido. Da mesma forma, a expressão Espírito de Deus surge ao longo de todo o Antigo Testamento, destacando a natureza divina e santidade inerente ao Espírito Santo. Deus, sendo o único verdadeiramente santo, revela-se por meio de seu Espírito, agindo de forma impactante e muitas vezes inexplicável na vida dos seres humanos. Essa expressão nos leva a reconhecer a natureza transcendental do Espírito Santo, que opera além da compreensão humana, ungindo, batizando e habitando os corações dos seres humanos. Por fim, outra expressão também utilizada na Bíblia para se referir ao Espírito Santo é Espírito do Pai, reforçando a unidade da Santíssima Trindade. O Espírito Santo é identificado como uma manifestação direta da natureza do Pai, conectando-se ao plano eterno de Deus para a redenção da humanidade. A expressão da Santíssima Trindade destaca não apenas a distinção, mas a harmonia intrínseca entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo, revelando o propósito comum na obra invisível da regeneração. A importância do Espírito Santo na comunicação com Deus transcende as barreiras temporais, manifestando-se desde os primórdios da história bíblica até os dias atuais. A ligação entre o espírito humano e o divino é crucial para a compreensão da vontade de Deus e sua orientação. A capacidade do espírito humano de se sintonizar com o divino é fundamental para a comunhão com Deus. O Espírito Santo atua como um canal, capacitando a mente e o coração a receberem as revelações e instruções divinas. Sem essa ponte espiritual, a comunicação com o transcendente seria limitada, obscurecendo a compreensão da vontade divina. Contudo, é fundamental compreender que, devido à desobediência de Adão, a relação íntima com o Espírito Santo foi rompida, necessitando de intervenções específicas de Deus para que sua presença continuasse a moldar a história humana. Ao longo do Antigo Testamento, observamos o Espírito Santo agindo de modos extraordinários. Além de designar e impulsionar profetas, o Espírito Santo capacitou diversos líderes. Especificamente, a história de Moisés exemplifica vividamente a importância do Espírito Santo na comunicação com Deus. No instante em que Deus chamou Moisés, através da sarça ardente, a notável presença do Espírito Santo já estava sobre ele. Ao se deparar com o arbusto em chamas que não se consumia, Moisés foi instruído por Deus a tirar as sandálias, pois o solo ali era sagrado. Nesse encontro extraordinário, Deus revelou seu plano de libertar os israelitas da opressão no Egito, e Moisés, consciente de suas próprias limitações, questionou sua capacidade para essa tarefa grandiosa. É essencial destacar que, diante da hesitação de Moisés, Deus assegurou-lhe que sua presença o acompanharia.
Deus afirmou: Eu serei contigo, e este te será o sinal de que eu te enviei. Quando houveres tirado este povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Êxodo capítulo 3, versículo 12. Aqui, observamos a promessa divina da presença constante do Espírito Santo, capacitando Moisés para a missão de liderança. À medida que a narrativa se desenvolve, vemos o Espírito Santo atuando vigorosamente em Moisés. Durante os encontros com o faraó, Deus manifestou sua soberania por meio de Moisés, desafiando o líder egípcio com sinais e maravilhas. Em momentos cruciais, como a travessia do Mar Vermelho, o Espírito do Senhor esteve visivelmente presente, abrindo um caminho milagroso para a libertação dos israelitas. O ápice dessa relação íntima entre Moisés e o Espírito Santo ocorreu na entrega dos 10 mandamentos. Moisés ascendeu ao Monte Sinai, onde permaneceu por 40 dias e 40 noites, em comunhão direta com Deus. Ao descer do monte, seu rosto resplandecia de tal forma que o povo ficou atemorizado diante da manifestação da glória divina. Sem o Espírito Santo, a tarefa monumental de conduzir uma nação à liberdade teria sido impossível. Analogamente, a história prossegue. A trajetória de Josué, sucessor de Moisés, é outra narrativa rica, que destaca a notável atuação do Espírito Santo na liderança e orientação divina do povo de Israel. Após a morte de Moisés, Deus escolheu Josué para conduzir os israelitas à terra prometida, uma tarefa de desafios e responsabilidades incomensuráveis. O Espírito Santo, que já repousava sobre Moisés, foi transmitido a Josué como uma continuidade dessa dinâmica relação entre Deus e seus líderes escolhidos. Antes de entrar na terra prometida, Josué recebeu a promessa da presença divina de forma inequívoca. Deus lhe disse: Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei nem te desampararei. Josué 1, 5. A promessa divina não era apenas um estímulo, mas uma garantia da atuação constante do Espírito Santo na vida de Josué. A preparação para a conquista de Canaã envolveu momentos cruciais de comunhão entre Josué e Deus, onde o Espírito Santo capacitou e guiou cada passo. O relato da tomada de Jericó ilustra vividamente a cooperação entre Josué e o Espírito Santo. Diante das imponentes muralhas da cidade, Josué, sob a orientação divina, liderou o povo em uma estratégia singular. Antes do cerco a Jericó, Josué teve um encontro com o comandante do exército do Senhor, que se revelou como uma manifestação do próprio Deus. Essa comunicação sobrenatural destacou a santidade da terra e estabeleceu a estratégia divina para a conquista da cidade. A estratégia, revelada por Deus, envolveu o contorno das muralhas da cidade por 6 dias consecutivos. Os sacerdotes carregavam a Arca da Aliança, símbolo da presença divina, enquanto 7 sacerdotes tocavam trombetas de chifres de carneiro diante dela. Os guerreiros marchavam em silêncio ao redor da cidade uma vez por dia, seguindo essa rotina por 6 dias. A aparente singularidade dessa abordagem desafiou a lógica militar convencional. No 7º dia, a estratégia divina atingiu seu clímax. Josué recebeu instruções para realizar 7 voltas ao redor de Jericó e, ao som das trombetas, todo o povo deveria soltar um grito de guerra. O impacto conjunto desses elementos foi acompanhado por um milagre impressionante. As muralhas da cidade desmoronaram completamente. A cidade foi tomada pelos israelitas, revelando claramente a intervenção sobrenatural do Espírito Santo. Essa estratégia não se baseou em força militar, mas na confiança na orientação do Espírito Santo. A história da tomada de Jericó tornou-se um testemunho marcante da intervenção divina na história de Israel, demonstrando como a liderança humana, quando alinhada com a vontade de Deus, pode realizar feitos além da compreensão humana. Outra história notável, que não posso deixar de mencionar, é a história de Gideão. A história de Gideão é um relato inspirador que destaca a atuação extraordinária do Espírito Santo na vida de um líder escolhido por Deus para libertar os israelitas da opressão dos midianitas. O episódio começa com um anjo do Senhor aparecendo a Gideão, enquanto este moía trigo em um lagar para escondê-lo dos inimigos. O anjo saudou Gideão, chamando-o de guerreiro valente. Uma saudação que contrastava com a difícil situação que os israelitas enfrentavam na época. Gideão expressou dúvidas e questionou como poderia liderar Israel diante de sua própria fragilidade e das adversidades.
Em resposta, o anjo assegurou-lhe que o Senhor estaria com ele e que ele derrotaria os midianitas como se fosse um só homem. A presença e a promessa do Espírito Santo estavam intimamente ligadas ao chamado de Gideão para liderar Israel à vitória. O Espírito Santo se manifestou de forma única e poderosa quando Gideão solicitou sinais para confirmar a vontade divina. Primeiramente, Gideão pediu ao anjo que aguardasse enquanto ele preparava uma oferta. Este gesto era uma demonstração da busca de Gideão por uma confirmação divina, um sinal tangível de aceitação. Ao apresentar a oferta, o anjo do Senhor estendeu a vara que tinha em sua mão, tocando a carne e os pães ázimos que Gideão havia preparado. Instantaneamente o fogo irrompeu da rocha, consumindo a oferta. Este evento extraordinário serviu como um claro sinal de que Deus aceitara a oferta de Gideão e estava presente em seu chamado. Em seguida, Gideão, buscando incessantemente a confirmação divina, requereu um sinal inequívoco. Solicitou que, na manhã seguinte, o solo ao redor da lã que havia depositado no chão estivesse coberto de orvalho, enquanto a lã permanecesse seca. Deus, com misericórdia e paciência, atendeu a essa específica solicitação, confirmando novamente sua vontade por meio desse sinal milagroso. Esses sinais não apenas robusteceram a fé de Gideão, mas também revelaram a interação singular entre o divino e o humano. Além disso, esses eventos notáveis prepararam o terreno para os acontecimentos subsequentes, nos quais Gideão lideraria os israelitas com confiança renovada no poder divino, proporcionado pelo Espírito Santo. Conduzido pelo Espírito Santo, Gideão embarcou numa jornada extraordinária, marcada por uma estratégia divinamente inspirada e uma confiança profunda no poder de Deus. Inicialmente, Gideão reuniu um exército considerável, mas Deus, em sua sabedoria, o instruiu a reduzir substancialmente o número de seus soldados. O propósito era claro. Deus desejava que a vitória fosse atribuída inequivocamente ao seu poder, e não à força humana. Seguindo as instruções divinas, Gideão anunciou que qualquer homem que sentisse temor poderia retornar para casa. 22.000 homens optaram por se retirar, demonstrando o impacto do medo diante do desafio iminente. No entanto, Deus, ainda assim, considerou o número remanescente excessivo e instruiu Gideão a conduzir os soldados até a água. Aqueles que se inclinassem para beber com as mãos estendidas à boca deveriam ser separados daqueles que se prostravam em joelhos para beber. Surpreendentemente, apenas 300 homens beberam da forma determinada por Deus. Essa seleção peculiar demonstrou que esses soldados estavam alerta, preparados para a batalha, e Deus disse a Gideão que com eles ele alcançaria a vitória sobre os midianitas. O Espírito Santo capacitou Gideão e seus homens para uma vitória surpreendente. Equipados com tochas, vasos e trombetas, seguiram as instruções divinas para cercar o acampamento inimigo durante a noite. No momento oportuno, ao soar das trombetas e ao quebrar dos vasos, o Espírito Santo trouxe confusão e pânico aos midianitas. Eles se voltaram uns contra os outros e a vitória foi garantida para Gideão e seu exército reduzido. Essa narrativa destaca não apenas a obediência de Gideão às instruções divinas, mas também a capacitação extraordinária proporcionada pelo Espírito Santo. A estratégia singular e a vitória espetacular ilustram claramente a intervenção divina na história de Israel. Esses exemplos demonstram a necessidade imperativa do Espírito Santo na comunicação entre a humanidade e Deus. O elo espiritual, estabelecido e reforçado pelo divino, é essencial para a compreensão da vontade divina, a interpretação dos propósitos e a orientação nos caminhos da vida. Essa comunicação íntima, facilitada pelo Espírito Santo, é um testemunho contínuo da graça de Deus e de sua disposição em se relacionar pessoalmente com seu povo. A transição do Antigo para o Novo Testamento marca um momento fascinante na história da redenção, especialmente no que concerne à presença e atuação do Espírito Santo. No nascimento de Jesus, encontramos a extraordinária história da concepção virginal de Maria. O anjo Gabriel apareceu a Maria, anunciando que ela conceberia um filho pelo Espírito Santo, sem intervenção humana. Essa concepção milagrosa destacou não apenas a divindade de Jesus, mas também a ação direta do Espírito Santo na obra redentora de Deus. O Espírito Santo desceu sobre Maria, tornando possível o nascimento do Salvador prometido. Ao longo da gravidez de Maria, a presença do Espírito Santo foi evidente. O relato bíblico destaca a visita de Maria à sua prima Isabel, que estava grávida de João Batista. Quando Maria saudou Isabel,
o bebê João saltou no ventre de sua mãe, e Isabel, cheia do Espírito Santo, reconheceu a bênção especial de Maria como mãe do Senhor. Lucas, capítulo 1, versículos 39 a 45. Após o batismo de Jesus, o Espírito Santo desempenhou um papel fundamental. Embora perfeito e sem pecado, Jesus submeteu-se ao batismo para cumprir a justiça divina. Ao emergir das águas, os céus se abriram e o Espírito Santo desceu sobre ele, na forma de uma pomba. Simultaneamente, uma voz celestial proclamou: "Este é o meu Filho amado, em quem me deleito." Mateus 3:17. Esta cena ilustra a Santíssima Trindade em ação, o Filho sendo batizado, o Espírito Santo descendo sobre ele e o Pai expressando seu agrado e aprovação. A pomba, símbolo do Espírito Santo, representa a unção divina e a capacitação especial concedida a Jesus para sua missão terrena. O batismo de Jesus, além de ato de obediência, marcou o início de seu ministério público. A presença do Espírito Santo sobre ele significou a unção divina para pregar o Evangelho, curar os enfermos, libertar os oprimidos e realizar a obra redentora que culminaria em sua morte e ressurreição. Relembremos a conversa entre Jesus e Nicodemos, registrada no Evangelho de João, capítulos 3:1 a 21. Esta passagem profunda explora a natureza do novo nascimento e destaca a importância do Espírito Santo na transformação espiritual. Em uma noite silenciosa de Jerusalém, Nicodemos, fariseu respeitado e membro do Sinédrio, procurou Jesus em busca de uma conversa íntima e espiritual. Caminhando pelas ruas desertas da cidade, suas dúvidas e anseios o acompanhavam. Ao encontrar Jesus, Nicodemos indagou: "Rabi, sabemos que és mestre enviado por Deus, pois ninguém pode realizar os sinais que tu realizas se Deus não estiver contigo." Jesus, reconhecendo a busca sincera de Nicodemos, olhou-lhe nos olhos e respondeu: em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus." A expressão confusa de Nicodemos evidenciou sua incompreensão, e ele questionou: "Como pode um homem nascer sendo velho? Pode acaso voltar ao ventre de sua mãe e nascer?" Jesus utilizou a analogia da água e do Espírito para ilustrar a natureza regeneradora do Espírito Santo. Ele afirmou que para entrar no reino de Deus, alguém deve nascer de novo, não apenas fisicamente, mas espiritualmente. A água simboliza a purificação e a regeneração, enquanto o Espírito representa a obra transformadora de Deus. Jesus explicou que o nascimento espiritual é obra do Espírito, não algo alcançado por esforços humanos. Comparando o Espírito Santo ao vento, Jesus destacou sua ação misteriosa e incontrolável na regeneração espiritual. O vento sopra onde quer, ouves o seu som, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Ao longo da conversa, Jesus enfatizou que veio não para condenar o mundo, mas para salvá-lo. Ele destacou o amor de Deus em enviar seu Filho e a oferta de salvação pela fé nele. O Espírito Santo, como agente divino, desempenha um papel crucial na revelação da verdade e na convicção das pessoas a respeito de sua necessidade espiritual. Próximo à sua ascensão, Jesus fez uma promessa que ecoaria pelos séculos, trazendo consolo e esperança aos discípulos: a vinda do Consolador, o Espírito Santo. Durante a última ceia, ciente de seu breve tempo na terra, Jesus preparava os corações dos discípulos para o futuro. Ele prometeu enviar o Consolador, o Espírito Santo, para estar com eles e neles. Essa promessa era um alicerce para a continuidade da missão divina na terra. Ao falar sobre o Consolador, Jesus descreveu sua função essencial. Jesus, o advogado e consolador prometido, anunciava aos seus discípulos a sua partida física, mas garantia-lhes a presença constante do Espírito Santo. Essa promessa transcendente não se limitava àqueles primeiros seguidores, mas estendia-se a todos os que, ao longo dos séculos, depositariam sua fé nele. Jesus assegurava que, apesar de sua ausência física, o Espírito Santo habitaria em seus corações, guiando-os e confortando-os. Os discípulos, confrontados com a perspectiva da partida de Jesus, sentiam-se envolvidos por uma profunda incerteza e tristeza. No entanto, Jesus, em sua sabedoria, apontou para um futuro de esperança, onde o Consolador viria preencher a lacuna deixada por sua ausência. A ação do Espírito Santo, diferentemente das limitações temporais e espaciais, seria universal e perpétua.
Sua presença abrangente guiaria a nascente comunidade cristã em todos os lugares e em todos os momentos. A transformação na maneira como o Espírito Santo se manifestava, após a morte e ressurreição de Jesus, representou um marco crucial na história da redenção. Anteriormente, o Espírito Santo atuava de forma seletiva sobre indivíduos escolhidos, mas agora, com a redenção, estava acessível a todos os que desejassem recebê-lo em Cristo. Essa promessa se concretizou de forma extraordinária no dia de Pentecostes, quando o Espírito Santo desceu sobre os discípulos reunidos, capacitando-os de forma notável. A congregação, antes amedrontada, emergiu como uma força poderosa, pronta para difundir a mensagem de Jesus. A promessa do Consolador ecoa até os nossos dias, oferecendo consolo e orientação aos que seguem a fé cristã. O Espírito Santo continua a agir como guia, consolador e fortificador, cumprindo a promessa feita por Jesus. Essa narrativa não apenas moldou os primórdios da Igreja, mas também serve como fonte inabalável de encorajamento para aqueles que buscam a presença divina em suas vidas. A transformação na manifestação do Espírito também se refletiu na multiplicidade dos dons concedidos aos crentes. A partir desse momento, a presença do Espírito Santo não mais se restringia a uma pessoa específica ou líder designado. Em vez disso, todos os crentes foram capacitados com diversos dons para a edificação da comunidade cristã e a propagação do Evangelho. A redenção por meio de Jesus Cristo representa o ápice da história da salvação, onde o plano divino para restaurar a relação perdida entre Deus e a humanidade se consuma. O sacrifício de Jesus na cruz é o epicentro desse evento grandioso, marcando o clímax da intervenção divina na história humana. A Bíblia, especialmente os Evangelhos, detalha os eventos que conduziram à crucificação e ressurreição de Jesus, revelando a profundidade do amor redentor de Deus. No livro de Mateus, capítulo 27, versículos 50 e 51, encontramos a descrição da entrega do Espírito por Jesus, acompanhada de um acontecimento marcante, mas Jesus, dando novamente um forte grito, entregou o Espírito. Naquele momento, o véu do santuário rasgou-se em duas partes, de alto a baixo. A terra tremeu, as rochas se partiram. Essa cena é carregada de simbolismos teológicos e espirituais. O véu que separava o Santo dos Santos do restante do templo representava a barreira entre a humanidade e a presença divina. O rasgar do véu no momento da morte de Jesus carrega um significado profundo em relação ao Espírito Santo. Esse evento representa a remoção dessa barreira, indicando que, por meio do sacrifício de Jesus, o acesso direto a Deus agora está disponível a todos os crentes. Essa ação divina enfatiza que a presença do Espírito Santo não mais se restringia a um local específico ou a uma pessoa designada, como no Antigo Testamento, onde apenas o sumo sacerdote tinha permissão para entrar no Santo dos Santos, e somente em ocasiões específicas. Agora, após a morte redentora de Jesus, o caminho para que todos os crentes tenham acesso direto a Deus, por meio do Espírito Santo, estava aberto. A disponibilidade universal do Espírito Santo é um fenômeno singular e revolucionário. Antes do Pentecostes, a manifestação do Espírito frequentemente era transitória e específica a determinadas pessoas, como profetas, reis e juízes. No entanto, após esse acontecimento histórico, o Espírito foi derramado sobre toda a humanidade, sem distinção de idade, sexo, origem étnica ou posição social. Essa universalidade reflete o anseio divino de se relacionar intimamente com cada crente, capacitando-os para uma existência que glorifica a Deus e testemunha de seu amor redentor. A busca individual desempenha um papel fundamental na experiência do Espírito Santo. Embora o Espírito esteja disponível para todos, a profundidade da comunhão e o impacto transformador em cada vida estão relacionados à abertura e ao desejo pessoal. A busca pela plenitude do Espírito, expressa por meio da oração, da meditação na Palavra de Deus e de uma constante disposição para a obediência, potencializa a obra do Espírito na vida do crente. Ao longo dos séculos, a humanidade tem enfrentado as consequências da queda de Adão, que resultaram em separação espiritual de Deus. Contudo, a promessa de redenção, anunciada desde os primórdios, foi cumprida com a vinda de Jesus. Ele se tornou o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, oferecendo-se como sacrifício perfeito para reconciliar a humanidade com o Criador. Essa transformação marca um novo capítulo na história da relação entre Deus e a humanidade,
inaugurando uma era de comunhão direta e liberdade espiritual para todos os que creem em Jesus Cristo. A descida do Espírito Santo no Novo Testamento não apenas cumpriu a promessa feita por Jesus, mas também iniciou uma era de proximidade íntima entre Deus e seu povo. Essa narrativa de restauração revela não apenas a fidelidade de Deus à sua promessa, mas também sua disposição de habitar no coração de cada crente, selando-os como filhos adotivos e co-herdeiros com Cristo. Espero que você tenha apreciado o vídeo. Por favor, inscreva-se no canal, curta o vídeo e clique em um dos vídeos sugeridos para continuar acompanhando nossos conteúdos. Abraços e que Deus os acompanhe!